Olá, meu irmão, minha irmã, com muita alegria começamos com você mais um programa Palavra Viva, aqui pela TV Candidez e também pelo canal do YouTube da Missão Maria de Nazaré. No mesmo momento que a gente entra no ar aqui na TV, esse programa também entra lá no canal do YouTube da comunidade, onde você pode acompanhar, depois inclusive, né? Ele fica lá no YouTube, não só o programa de hoje, mas todos os programas de todos os dias, ficam lá arquivados, guardados, para que você possa, em algum momento, se quiser rever algum conteúdo que foi falado, se quiser mandar para alguém, caminhar para alguém, às vezes você viu um programa, você está vendo alguma coisa, fala, nossa, fulano era importante que eu ouvisse isso que está dizendo hoje, não, eu queria tanto que aquela pessoa ouvisse isso, pensasse nisso, não sei, pode ser que surja, né, algum tipo de ideia nessa no seu coração, na sua cabeça, você pode ir lá no canal do YouTube da Missão Maria de Nazaré, e chama isso mesmo, Missão Maria de Nazaré. Você vai lá e clica nas playlists e acha lá Palavra Viva. Aí você tem todos os episódios do programa, de todos os momentos, né? Tem episódios de anos atrás, né? Porque esse programa já tem um bom tempo que está aqui na TV, que está aqui fazendo esse trabalho de evangelização, de formação e de oração com você. E é sempre uma alegria. E a gente acha que é importante pararmos para refletirmos a palavra de Deus, para ouvirmos a palavra de Deus, para mergulharmos na palavra. Essa palavra que é viva, porque traz para nós vida. É uma palavra que nos faz viver. A palavra de Deus é isso. Jesus disse, vinde a mim vós todos que estáis, né, perdidos, eu vos darei vida e vida plena em abundância. Então Jesus tem para nós a vida. E a vida, não só a vida física, mas a vida em plenitude. A vida em todo o nosso ser. É esse Deus que nós acreditamos nele. É esse Deus que queremos seguir. É esse Deus que queremos ouvir pela sua palavra. Né? Pela palavra que traz vida para nós. E hoje o Evangelho é o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Lucas 19, de 1 a 10, que é a conversão de Zaqueu, que diz assim para nós. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para ver quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam, ele vai hospedar-se em casa de um pecador? Zaqueu, entrando de pé diante do Senhor, disse-lhe, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus, hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje é muito conhecido, é muito falado e muito ouvido em muitos lugares. Talvez não tenha tanta novidade para você, mas é um evangelho também conhecido porque ele tem significados bonitos e profundos e concretos também. E é em cima disso que eu quero fazer essa pequena reflexão de hoje. Primeiro, um homem que tinha vontade de conhecer Jesus. Já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus fazia, já tinha ouvido falar das coisas que Jesus tinha feito na vida de tantas pessoas. E esta curiosidade de Zaqueu fez com que ele quisesse ver Jesus, mas não era uma curiosidade só para saber quem era. Havia expectativas na alma de Zaqueu, anseios no coração dele, uma vontade de ser visto também por Jesus, uma vontade de encontrar em Jesus sentido para a vida dele, porque se Jesus tinha curado tantas pessoas, Jesus tinha mudado a vida de tantas pessoas, Zaqueu queria que a vida dele fosse mudada.
havia naquele coração uma sede de Deus. Assim como é o coração de todo ser humano. Essa sede que Zaqueu tinha de ver Jesus era uma sede de Deus que todo ser humano carrega em si naturalmente. Uma vontade de algo que eu não sei nem o que é. Quantas vezes o nosso coração ele tem desejo de algo que a gente não sabe dizer o que é. Quantas vezes a gente sente que está faltando alguma coisa, mas a gente não sabe o que é. É Deus. Pois só Deus pode preencher o coração humano. E Zaqueu estava com essa sensação de que, vendo Jesus, algo podia acontecer no coração dele. Talvez o seu coração também esteja assim. Um desejo de ver Jesus para preencher o vazio, a falta de sentido, a saudade que você não sabe do que é. Sentimentos que às vezes a gente tem dentro de nós, de não se sentir amado no meio de um tanto de gente. Deus e só Ele pode nos preencher por completo. E Zaqueu estava com essa curiosidade, que é essa vontade de ser preenchido por Deus. Essa é a primeira coisa. Ele sobe numa árvore, ou seja, há um esforço de Zaqueu para ver Jesus. Jesus o vê, Jesus vai até a casa dele, mas ele deu o primeiro passo. E é isso que Deus espera de nós. Que possamos dar o primeiro passo para estar com Deus, irmos até Deus. E se a gente dá um passo, Deus dá vários. Olha como foi isso. Zaqueu subiu na árvore, Jesus viu Zaqueu, falou que era a casa dele, foi para a casa dele. Ou seja, Jesus fez um movimento muito maior do que o de Zaqueu. Zaqueu só subiu na árvore para ver Jesus. Mas ele precisou subir primeiro. Se o seu coração está assim, um coração vazio, sem sentido, precisando de Deus, não se sentindo amado, dê um passo até Deus. Um passo, que Deus dará todos os outros passos até você. Que Deus se aproximará de você. Então, o segundo ponto é esse. Primeiro ponto, nós temos sede de Deus. Segundo ponto, precisamos dar o primeiro passo. Depois, Deus faz o resto. E é interessante que aí a terceira coisa que precisamos destacar no texto é que aí Zaqueu vê Jesus, Jesus vê Zaqueu, Jesus fala que vai para a casa dele e as pessoas começaram a questionar Jesus, que é na casa de um pecador. Interessante isso, porque às vezes até nós mesmos nos achamos indignos de Deus. Achamos que a gente não tem que ir na igreja porque vão falar de nós, porque vão olhar para a nossa vida, porque vão murmurar sobre aquilo que a gente fez de errado, porque o vizinho vai ficar reparando isso na minha vida, porque fulano vai falar isso de mim, porque na igreja tem gente que vai me julgar. Zaqueu não se importou com isso. E mais do que Zaqueu não se importou, Jesus não se importa com isso. É importante a gente ter essa clareza. De que por mais que às vezes nem as pessoas, ou até nem você mesmo acredita que você possa estar com Deus. Deus quer estar com você. E Deus não se importa com o que você sente, em relação a isso, claro, e com o que as pessoas vão dizer. Pare de ficar arrumando desculpa. Pare de ficar, às vezes, preocupado com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar. Deixa Deus entrar na sua vida. Esse foi o terceiro ponto. Zaqueu não se importou com as murmurações e muito menos Jesus se importou com as murmurações. E aí o quarto ponto. Zaqueu quis mudar de vida. Ele tinha sede de Deus, ele deu um passo. Ele não se importou com os julgamentos e ele quis mudar de vida. Se eu tiver defraudado alguém, vou devolver o quádruplo e vou dar metade dos meus bens para os pobres. Essa foi a resposta de Zaqueu. Ele era cobrador de impostos. Cobradores de impostos eram pessoas que exploravam o povo. Então o que ele fez? Se eu explorei quem eu explorei, eu vou devolver 4 vezes mais. Metade do que eu tenho, vou dar para os pobres. Era a forma que ele teve de dizer, olha, eu quero ser uma pessoa diferente. Eu não quero mais a vida que eu tenho. Agora que eu tenho Jesus, eu não quero mais ter a mesma vida. E esse é o quarto ponto. Se você quer ter Jesus, você também não pode continuar sendo a mesma pessoa. É preciso mudar. E mudar para valer, e mudar de verdade. E Zaqueu se abriu à mudança. E aí a quinta coisa que acontece, e fecha todo esse tanto de coisas acontecidas nesse texto, que é a fala de Jesus para Zaqueu. Hoje, a salvação entrou na tua casa.
Você tem sede de mim. Você deu um passo. Não se importou com o que as pessoas pensam. Quis mudar de vida. Então você encontrou a salvação. A salvação quer entrar na sua casa também. Na sua vida. Na sua família. No seu casamento. Na vida dos seus filhos. Uma salvação que salvação é muito mais do que solução. Jesus não foi ali dar solução para o problema de Zaqueu. Jesus foi salvar Zaqueu. A salvação é muito maior do que resolver um simples problema. Jesus pode resolver os mais simples problemas da sua vida, mas Ele quer salvar você. É muito além disso. Salvar. Salvar é quando alguém está morrendo e alguém vai lá e salva. Talvez a sua vida, a sua família, a sua casa está num precipício para a morte. Deus quer salvar vocês. Hoje a salvação quer entrar na sua casa. Nós vamos dar um breve intervalo e a gente volta ainda neste texto do Evangelho. Tá bom? Não sai daí que a gente já volta. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o nosso Palavra Viva neste domingo, 30 de outubro. Estamos aí há 2 meses do final do ano. O ano já está agora entrando na sua reta final, seu último bimestre. E Deus quer entrar na nossa vida e nos salvar. Quero retomar com vocês o texto do Evangelho de hoje, onde a salvação entrou na casa de Zaqueu e a salvação quer entrar nas nossas casas também. Quando eu falo do final de ano é porque a gente tem pouco tempo ainda esse ano para mudar aquilo que a gente propôs em mudar lá no início do ano. Quantas coisas no início do ano você falou, esse ano vai ser diferente, esse ano nós vamos... Agora é a hora. Ainda temos 2 meses. Não temos só 2 meses, ainda temos 2 meses. E olhando para a palavra de hoje o que nós propusemos esse ano de fazermos diferente na nossa casa. Porque hoje a salvação quer entrar na nossa casa, na nossa família. Casamento, criação dos filhos, convivência. A salvação quer chegar até nós. O que precisamos fazer? E aí a gente vai agora de trás para frente. Se a salvação quer entrar na minha casa e eu não sei o que fazer, vou para o 4º ponto que nós falamos antes desse. O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que transformar? Zaqueu devolveu o que ele roubou, deu dinheiro para os pobres. E você? Talvez não tenha nada a ver com dinheiro. Tem a ver com suas atitudes, com as suas palavras. Tem a ver com aquilo que você tem vivido, com os pecados que você tem cometido. O que você tem que mudar hoje? O que você tem que falar? Isso aqui não pode ser mais desse jeito, porque senão eu não vou ter a salvação na minha casa. Se você tem sede de Deus, se você quer buscar a Deus, Deus quer você, mas é preciso tomar uma decisão. Zaqueu tomou a decisão dele. E você não vai tomar a sua decisão para salvar o seu casamento, para salvar a sua família, para parar de decepcionar os seus pais,
para parar de brigar com as pessoas da sua casa. A decisão tem que ser sua. E às vezes a gente joga os problemas para os outros, a culpa é do outro, o outro é que não faz, o outro é que não vem. Mas calma. Mesmo que o outro às vezes não mereça, mesmo que o outro às vezes também cometa grandes erros, até maiores do que o seu, mas você, o que você pode fazer? Zaqueu podia falar assim, eu sou só mais um cobrador de impostos, tem um tanto aqui, tem outros piores do que eu. Mas ele olhou para o pecado dele, para a vida dele, e o que ele podia mudar. É preciso que você faça a mesma coisa. Porque você olhe para a sua vida, para o seu pecado, e você mude, não os outros. Pare de ficar jogando a bola para o outro. Porque se você mudar, parte já está mudada. E aí você vai ter a salvação. Olha, está nas nossas mãos aquilo que a gente precisa que Deus faça na nossa família, na nossa vida, na nossa casa. Está na minha mão a minha casa, está na sua mão a sua casa. Está na minha mão minha família, está na sua mão a sua família. Não vamos terceirizar a responsabilidade. Jesus quer, basta que nós também queiramos. Não adianta só Jesus querer, se você não quiser, não vai resolver. Portanto, hoje, neste domingo, 30 de outubro, a salvação quer entrar nas nossas casas. A salvação quer entrar na sua família. Se abra essa salvação. Mas a melhor forma de nos abrirmos a ela é tomarmos a decisão de sermos pessoas melhores. De sermos pessoas mais de Deus. De deixarmos o pecado de verdade. Assim como Zaqueu fez. Esta foi a receita que Zaqueu deixou para nós. Deixar o pecado para receber e acolher a salvação que vem de Deus. Portanto, não perca tempo. Não se distraia. Não fuja de Deus. Pelo contrário. Se enfrente. Se enfrente. Porque Deus quer. Só basta você querer também. Quero usar desses últimos minutinhos para convidar você a uma intercessão pelo nosso país. Hoje, 30 de outubro, eleição, segundo turno, momento difícil, onde a gente vê diversas situações complicadas, né? Não quero entrar em detalhes para não me comprometer de uma forma que eu não preciso, mas eu acho que é um dia de rezarmos. Nós, cristãos, precisamos rezar pelo nosso país. Precisamos rezar muito. Rezar pela pessoa que vai ser eleita hoje, rezar pelo povo, rezar por quem ainda não foi à urna, para que Deus e o Espírito Santo o ilumine, para que façam aquilo que é o certo, que as suas consciências considerem o certo. Porque, meus irmãos, uma das coisas que a gente não pode deixar acontecer no nosso país é perdermos a fé. Perdemos aquilo que está na nossa tradição, de sermos terra de Santa Cruz. Nós somos um país cristão, um país de raiz cristã. E quando a gente vê tanta confusão, quando a gente vê tantas coisas, quantas mentiras, nós corremos o risco de entrar na dança da mentira e perdermos a verdade. E a verdade é Cristo, a verdade é Deus. João Paulo II, um dia, disse uma coisa que eu acho que precisa ser lembrada e até contada para quem não conhece. Uma palavra que ele disse muito bonita, foi até aqui na América Latina. Diante de tantos desafios, diante de tantas ideologias não cristãs, que não creem em Deus, ele diz o seguinte: o homem pode até construir um mundo sem Deus, mas se assim o fizer, ou seja, se fizer um mundo sem Deus, este mundo virá contra o homem. Esse é o meu medo. E eu acho que deveria ser o medo de todo cristão. Construímos um país sem Deus. Se construirmos um país sem Deus, os frutos desse país virão contra nós. Porque Deus é indispensável na nossa vida. É indispensável no nosso dia a dia. Por isso rezarmos muito. Para que, independente de quem ganhe,
nós não tenhamos um país sem Deus, um país sem os valores cristãos, um país que não se perca aí em ideologias, um país que não se deixe levar por ideias que desconstroem os valores que nós acreditamos. Rezarmos muito, porque só Deus pode nos defender e só Deus pode nos fazer uma nação próspera. Só Deus pode fazer de nós homens e mulheres felizes. Todos os problemas que temos que enfrentar, problemas econômicos, problemas sociais, todos eles precisam ser enfrentados com Deus. Sem Deus, nós não somos nada. Podemos até ter muitas coisas, mas sem Deus não temos nada. E com Deus temos tudo. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe você que vai votar, que não votou ainda, que Deus abençoe cada um de nós, para que possamos fazer a escolha certa. Certa com a nossa consciência e certa com a consciência cristã. Porque de verdade, quando a gente se perde nessa consciência, quando a gente pensa só em si mesmo, eu penso na minha vidinha, não penso no bem maior que é todo o povo, um dia eu vou prestar conta. E de fato, eu disse semana passada, algumas coisas se nós não levarmos em conta e deixarmos elas acontecerem, nós vamos prestar conta disso. Nós vamos ter as mãos sujas do erro daqueles que escolhermos. Quem eu escolher, quem eu colocar lá. E às vezes nós não temos uma opção maravilhosa, mas eu tenho que escolher aquele que é menos pior, que seja por aí. Mas quem eu escolher, eu estou fazendo uma opção. E as minhas mãos vão estar ali junto daquele que eu escolhi. Pense nisso. Não escolha pensando só em você. Escolha pensando em todos, no bem de todos. E, antes disso até, escolha pensando na consciência da sua fé. Naquilo que está mais próximo do que Cristo deixou para nós. Dos valores, da verdade, daquilo que realmente Deus espera de um governante. E de fato, se nós não fizermos essa análise mais profunda, nós fazemos escolhas rasas. Escolhas rasas. Que Deus abençoe o Brasil. Quero terminar o programa de hoje rezando uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso país, que hoje nos proteja e nos conduza à verdade. Que ela possa ser intercessora para que o melhor aconteça para o nosso país. Pedindo também a intercessão do anjo do Brasil, do nosso anjo da guarda. Deus colocou um anjo para cuidar do nosso país. Que esse anjo hoje nos ajude. Que os nossos pecados, que as nossas misérias não sejam levadas em conta, mas que a graça e principalmente a misericórdia de Deus seja derramada pelo nosso país hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe o nosso país. Deus abençoe o seu voto. Deus abençoe a nossa democracia. Que sejamos homens e mulheres livres e cristãos, pois essa é a nossa história. Não podemos ignorá-la, não podemos perdê-la. E de fato, está nas nossas mãos, na minha e na sua. Que Deus nos conduza, que Deus nos abençoe e nos faça, cada dia mais, um país de Deus. Um país que adora a Deus, que venera a Deus. E que não fujamos à luta. Nosso hino diz, verás que um filho teu não foge à luta. Que possamos lutar. Lutar para realmente fazermos desse país um país justo, um país de todos. Um país que precisa ser amado, com patriotismo verdadeiro, para que possamos encontrar cada vez mais o caminho da vida e o caminho da verdade. Um grande abraço, fica com Deus.
olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.